continuando a nossa sagazinha de ver Hora de Aventura, mano, resumindo a história. Então vamos lá, a gente já fez o reactzinho da primeira parte, foi da hora, eu gostei. Foi da primeira parte, já está no canal, mano. Então falta essa, né, o presente e o futuro. Então já sabe, né, esse aqui vai ser uma coisa e o futuro vai ser provavelmente amanhã, mano. Geralmente eu faço esse negócio mais rápido. Eu sou ansioso, mano, eu não espero nada não, mano. Mas enfim, vamos aqui continuar a nossa saída de ver Hora de Aventura, mas dessa vez no presente. Vamos lá. Eu acho que agora eu acho que eu vou reconhecer mais os episódios, né, mano? Por causa de que aqui eu acho que vai entrar na parte onde é mais os episódios que passavam no desenho, na Cartoon Network mais mesmo. Tipo, normalzeira, tá ligado? Na parte que eu assistia. Por causa que, se eu não me engano, no começo de Hora de Aventura não tinha lore, mano. Era só uns episódios aleatórios. Então vamos ver como é que ele vai encaixar isso aqui, velho. E depois de um bom tempo, eu trago finalmente pra vocês a segunda parte do vídeo da história completa de Hora de Aventura, nessa versão mais detalhada e estendida. Algo que dá um trabalhinho pra fazer, então seria muito legal ter o like de vocês nesse vídeo. Opa! Um comentário aqui embaixo de qual é o seu personagem favorito de Hora de Aventura. E caso não seja inscrito, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder. Já deixa o like aí, meu nobre. Deixa o like aí no vídeo também. Teremos pra mais ajudar aqui uma no parte canalzinho pequeno, humilde. Vídeo contando a história do futuro de Hora de Aventura. Isso porque muito provavelmente novas coisas vão ser adicionadas nesse novo spin-off de Fiona e Cake. Então vou aproveitar para trazer a última parte de forma mais completa. Beleza? Então com isso dito, sem mais enrolação, bora pro vídeo. Bora! No último vídeo chegamos ao nascimento do nosso pequeno garoto Finn. E depois de fugir de uma gangue e enfrentar o Guardião das Ilhas sozinho, o Marty acaba ferido, perdendo as suas memórias, e acaba sendo encontrado pelo Mr. Faidut. Um barco que inclusive a Dona Tromba foi a capitã como pirata por um tempo. Ela que nasceu e cresceu no Tiny Mammal. Já acabou com a minha teoria, mano. Eu comecei falando, pô, pelo menos vai ter coisas que eu já sei, tá ligado? Umas bagulho que eu já tô ligado. Mas não, a porra da Dona Tromba, eu nem sabia disso. Eu nem lembrava dessa. Eu acho que eu nem cheguei a ver esse episódio, mano. Kindle acabou se casando precocemente com um Randy e logo percebeu que ela era um espírito livre, deixando as suas roupas pra trás e nadando no alto mar. Depois acabou virando essa pirata e acumulou muita riqueza. Inclusive, um javali chamado Danny tenta aplicar um golpe nela, mas ela acaba descobrindo, explodindo aquele barco e investindo todo o seu tesouro em um novo negócio, se transformando assim em uma magnata do comércio que tinha inclusive relações com o próprio Moe. Só que pra sua infelicidade ela acaba conhecendo o Dwight, um personagem tão chorão e miserável que a Dona Tromba sente dó dele, e por isso acaba casando com ele e doando toda a sua fortuna para o rei Ryu, se mudando para aquela casinha no meio do pomar de maçãs e tendo a sua vida completamente sugada. Cara, no meio do pomar de maçãs. Mas rapaz, isso aqui é mó esculacho, não? Porra, mó baleia zona morta na praia, ó. Mó esculacho com as baleias, mano. E tendo a sua vida completamente sugada pelo Dwight. Ela atura isso por um tempo, inclusive fica até com a feição mais velha, mas por fim acaba metendo o pé na bunda dele e continua vivendo ali sozinha e torta tranquila. de maçã. Enquanto isso, o Finn acaba sobrevivendo no alto mar com uma varinha que cria pão até chegar na terra de Yu e ser encontrado por Joshua todo e Margaret. Cagado. Este casal de cães falantes que eram exímios investigadores do sobrenatural. Com toda a energia aventureira que eles tinham, eles viviam resolvendo casos sobrenaturais. Só que a Margaret nesse processo acaba ficando grávida. Então Joshua decide pegar apenas os casos menos perigosos. O bizarro desse casal, do Jake no caso, né? É que ela aqui, né? Porra, acabou de falar o nome dela e eu esqueci o nome dela. Enfim, memória de peixes à parte. Ela dá a luz ao irmão do Jake, e quem dá a luz ao Jake é ele, mano. Por causa que o Jake, ele nasce através de mordido de alienígena, né, mano? Que tem um caroço aqui, e quem dá a luz é o pai, mano, em vez da mãe. Ficando grávida. Então Joshua decide pegar apenas os casos menos perigosos. E um desses, eles acabam indo até a casa da Dona Tromba investigar roubos de tortas de maçã. Só que isso acaba os levando até uma criatura misteriosa. War Ampersand é uma
alienígena que acaba atacando o Joshua, implantando o seu veneno para a criação de uma prole. Afinal, o objetivo dele é criar vários filhos pelo multiverso para posteriormente voltar, sugar a sua energia e assim ele viver para sempre. Olha que então, arrombado. dessa forma, no mesmo dia em que a Margaret acaba dando a luz para o Jermaine, o Joshua também dá a luz para o Jake. E isso explica os seus poderes de uma forma que vem do seu pai alienígena. A cena do Jake na cena é bizarra. Ela tá gritando de um lado, ele tá gritando do outro, e do nada seja um estouro, tá ligado? O Jake nasce. Que o Joshua e a Margaret jamais mencionariam nada sobre esse dia. E logo depois eles encontrariam um Finn perdido no meio do bosque sozinho e acabariam o adotando também. E assim os três cresceriam juntos. Com a casa cheia, a Margaret deixaria suas investigações de lado para cuidar dos seus filhos. Porém, o Joshua continuaria em algumas aventuras. E uma delas ele acaba em uma caverna invocando o antigo demônio chamado Kiot. Ele o aprisiona e usa água benta para ele não sugar o seu sangue. E quando ele acaba invocando a sua espada para conseguir se libertar, o Joshua joga água benta nele e rouba a sua espada. E ele acaba gravando tudo aquilo, porque ele acreditava que seus filhos deveriam conhecer os perigos do mundo e superá-los. Sendo assim, ele faz uma masmorra especial para que eles conseguissem recuperar essa espada. Mas enfim, os anos passariam e para infelicidade de todos, o Joshua e a Margaret acabariam morrendo. Não é explicado exatamente o como isso acontece, mas depois disso, o Finn e Jake acabam se mudando para casa na árvore. Morreram de velhice, né, pai? Também foi um presente dos seus pais. E lembrando que o Jake, por ser um cachorro, ele acaba crescendo de forma mais rápida. Então o Finn ainda era uma criança ali de uns 6 anos, enquanto o Jake era um pré-adolescente. Já o Jermaine acabou ficando na casa dos seus pais, porque ele queria cuidar de tudo que eles deixaram por ali. E por isso ele acabou se distanciando dos seus irmãos e ficariam muito tempo sem se ver, inclusive. Só que às vezes ele com o Jake tinham sonhos interligados, então eles acabavam se comunicando por eles. Enquanto tudo isso estava rolando, o Bimo tinha uma missão de terraplanar Marte para plantar batatas. Só que ele acaba sendo interceptado por um androide que ele chamaria de Azeitona, que o leva até uma estação espacial chamada Drift. Acontece que quando o Hugo saiu da Terra fugindo da Guerra dos Cogumelos, seu foguete acaba quebrando e eles são salvos por alienígenas. Alienígena? O Hugo também se aproveita deles, fundindo o DNA dos alienígenas com o restante dos humanos, criando uma nova raça que ficaria conhecida como Elfos Cinzentos. Ele eventualmente acaba chegando até o Drift. Isso é real, hein? Aquele sistema de biomas em cápsulas não duraria muito tempo, começa a desenvolver um plano para salvar a si mesmo e quem tivesse perto dele, roubando os recursos das outras cápsulas. E pasmem, um dos seus ajudantes era o próprio Martin, que ali estava disfarçado como o Sr. M. Só que quando o Bimo chega, ele é posto como um xerife e com a ajuda da sua nova companheira coelha, a Y4, que mudaria de nome para Y5, eles começam a reconstruir aquele sistema. E nisso eles acabam descobrindo todo o plano malévolo do Hugo, expondo ele para os habitantes do Drift. Por fim, ele acaba sendo expulso de lá, vagando sozinho pelo multiverso, enquanto eles começam a reconstruir o seu lar. Com a missão cumprida, o Bimo pega um toucinho espacial e voa de volta para a Terra. Chegando lá, ele cai próximo à casa da árvore, onde ele avista o Finn e o Jake, que são bem jovens ainda, como eu tinha falado, juntando-se assim na vida deles. A partir daí, o Jake começa a crescer bem mais rápido e tem uma fase bem conturbada perto dos seus 20 anos. Ele era um exímio jogador de Card Wars, porém em um dos campeonatos ele acaba perdendo para o gato Grand Prix. Não só no jogo, mas também no amor, porque ele estava simplesmente enlouquecido por ter perdido. E isso faz ele chegar na sua época mais barra pesada, quando ele começa a praticar delitos e entra para o crime organizado. Ô, louco, não lembrava disso. Crime sendo o chefe da sua gangue, ao seu lado sempre estava Tiffany, que com certeza... certeza... agora... Pô, é verdade. Mano, eu lembro... Agora esse Jake, eu lembro... Porém, eu não lembro ao mesmo tempo. Vai tomar no cu. Que agonia. Nossa, que sensação agoniante, velho. Um dos maiores admiradores. A Tiffany, ela até ameaça o Finn com uma faca, mano. Se eu não me engano, a Tiffany também... Caraca, ela da cidade dos bandidos ou nada a ver? Cara, eu acho que eu tô confundindo tudo, os episódios tudo. Mas se eu não me engano, tem alguma coisa a ver, mano.
do Jake. Porém, com o tempo, ele percebe que aquilo estava errado. Eu lembro desse episódio. Que ele deveria passar eu não lembro de nada dele, mas eu lembro que eu já assisti ele. Que estava crescendo, decidindo deixar de uma vez por todas a sua vida criminal. E isso causa um grande ressentimento no Tiffany. Uma mágoa que cresceria em seu coração no decorrer dos anos. E o Jake, sem nunca mencionar esse seu passado criminoso, dedica agora 100% do seu tempo em ficar com seu irmão Finn. E os dois juntos começam a viver as suas maiores aventuras. E é exatamente aqui que começa a história do desenho, lá na primeira temporada. O Finn, com seu espírito valente, ele quer ser um grande herói. Combatendo diversas criaturas, ajudando os outros, ele acaba chamando a atenção da princesa Jujuba. Essas criaturas esse episódio em específico, eu acho ele muito da hora. Por causa... O Jake, ele tem uma ideia brilhante. O Jake, ele tem realmente uma ideia brilhante. Porém, o jeito que ficou o Jake, mano, eu me caguei de rir, mano, quando eu vi pela primeira vez. Ele tem... É por causa que esse episódio, se eu não me engano, eles estão num labirinto. Aí eles têm que chegar no final do labirinto pra pedir um desejo pra uma gárgula, se eu não me engano. Um bicho lagarto, meio sem braço, aí com braço. Meio bizarro. E tem essas salsichas, que são muito baba-ovo, mano. E eles só queriam chegar no final pra pedir um desejo mó, tipo, bizarro. Tipo, sei lá. Acho que uma salsicha já pede um desejo de se explodir, tá ligado? Um desejo mó bizarro. E ele se explode. E o Jake, ele se marra e ele começa a se esticar infinitamente, tá ligado? E quando chega no final, ele tá só sozinho, magrinho, tá ligado? Porra, é muito bom, mano, é muito bom. Os outros, ele acaba chamando a atenção da princesa Jujuba. E desde então ele vem ajudando a proteger o Reino Doce. Como na vez em que ele acaba sem querer revivendo o povo doce que tinha morrido. E claro, também protege a princesa Jujuba do Rei Gelado, que tá é obcecado por princesas e sempre tá atrás dela. E nessa relação, sem entender muito bem, o Finn começa a gostar da princesa Jujuba. Já o Jake estava em um relacionamento com a Lady Iris e ele amava muito ela. Porém, dividir o seu tempo entre ela e o Finn era bem difícil. Mas por fim, eles acabam conseguindo conciliar isso. E a relação dos dois é bem dessa forma, com altos e baixos. Inclusive, se eu não me engano, nesse episódio, o Jake, o Finn e a Lady Iris se dão tão bem que o Jake, ele fica com inveja, né, mano? Eu acho que ele fica com inveja, se eu não estou enganado, mano. Ele começa a ter... Ele tenta juntar. Aí quando vê que dá certo, ele fica com inveja e tenta, tipo, se separar depois, tá ligado? Ao mesmo tempo que eles acabam brigando por coisas extremamente bobas, eles também literalmente dariam a vida um pelo outro. E isso foi botado à prova inúmeras e inúmeras vezes. Um dia, inclusive, eles acabam se encontrando com um homem mágico pela primeira vez. Esse que já estava completamente maluco por ter perdido o Amargos. Ele fez diversas atrocidades com seu povo em Marte e estava vivendo ali na Terra de há mais de 200 anos foragido. E nesse dia ele acaba transformando o Finn em um pé gigante pra lhe dar uma lição que na verdade nem sentido tem. Outra vez ele acaba trocando de corpo. A porra da lição, se eu não me engano, era: nunca ajude um imbecil! E ele vai embora. E ele transforma uma porra no pé gigante, tá ligado? E tipo, porra, se eu não me engano, a lição era nunca ajudar um desconhecido, tá ligado? Sem, é naquela história, tá ligado? É que naquela história daquele dado que a gente tem, nunca ajude um ferrado sem antes saber por que ele está ferrado, tá ligado? Algo assim do tipo. Mas enfim, é basicamente esse meu lore. Tipo assim, mais ou menos, mano, mais ou menos. Jake, porque o seu irmão estava vindo atrás dele. Certo, então, aplicando a pena por todos os crimes cometidos pelo Homem Mágico, Abraham Lincoln acaba errando pela primeira vez e matando por engano o pobre do Jake. Então, para se redimir do seu erro, ele vai até o 37º mundo dos mortos e troca a sua imortalidade pela vida do Jake, deixando o reino de Marte, que passaria por uma crise e seria governado pelo Grob Gob Glob Grodd. Depois eles acabam conhecendo da pior forma possível a vampira Marceline, que era a antiga dona na Casa da Árvore e a queria de volta. E depois de atormentá-los, principalmente o Jake, que tem um pavor imenso de vampiros, ela vê que eles são legais e deixa eles viverem ali na sua casa. Porém, só por...
É muito boa essa série de específico, por causa que a Marceline, se eu não me engano, ela estava escravizando, né? O Finn, pra fazer vários favores, tá ligado, pra ela. Aí o Jake, ele tem a brilhante ideia, eu vou matar a Marceline! Ela vai virar uma chance, e ele começa a correr, tá ligado? Vírus, Aí nessa... que eles são legais e deixa eles... Nessa parte em específico, quando ele tá indo chegando pertinho, a Marceline ela só dá uma virada e ele só volta, tá ligado? Eu não consigo! É muito bom, verem mano. ali na sua casa. Esse Porém, só por fantástico. diversão, ela continua fantástico. atazanando eles. E assim, eles começam a conviver mais com ela Ele e volta. veem que ela é muito legal no fundo. Ajudando a se livrar do seu ex-tóxico, inclusive dando uma surra nele no final. Também ajudando a se reconciliar com seu pai malvado que comeu as suas batatinhas. E também a libertando do legado de terror que ele tinha para ela. Sem saber em nenhum momento a ligação que ela tinha com o Rei Gelado, eles também começam a se aproximar dele. Primeiramente para combatê-lo, afinal ele ficava atazanando todas as princesas, sequestrando elas. Caralho. Mas com o tempo eles começam a ganhar uma certa empatia por ele. Esse episódio que o Rei Gelado ele perde o coração, velho. Realmente ele tinha problemas meio com tenso, isso. Velho. E esse sentimento muda de vez quando eles descobrem o seu verdadeiro passado. Que ele era um homem brilhante e bondoso que estava preso dentro da maldição da coroa. E que inclusive tinha um passado muito próximo com a Marceline. Que nunca tocava naquele assunto porque ela já tinha feito de tudo para ele conseguir lembrar o que um dia eles já foram. Só que todo esse esforço foi em vão. A memória do Simon estava completamente perdida. E também a sua relação com a Juju parecia nunca ter acontecido. Mas o Finn continuava fiel e apaixonado por ela. E foi ajudando que um dia começaria uma das suas mais desafiadoras aventuras. No centro da árvore do Reino Doce está aprisionado o Lich. Este que foi anteriormente derrotado pelo poderoso herói Billy. E desde então seu poder foi anulado. Dá pra ver que o carinha que fez o vídeo, ele cortou vários episódios por causa que no começo do desenho realmente não tinha cronologia, tá ligado? Não tinha uma lore. Tipo, ele não comentou do Trem Infinito. Ele não comentou de vários episódios, velho. Tipo, que não tinha lore antes, tipo, de começarem a desenvolver. Porque era só umas aventuras meio sem nexo. Então, é de se notar isso. Até que neste dia, ele realmente só cortou acaba do vídeo, liberando não faz sentido. O Lich da sua prisão. Ele comenta também, né, que ele ajudou várias pessoas, mas de maneira genérica. Que realmente foi isso. Além de o suéter feito pela Jujuba e seu imenso apoio. O seguinte, eles chegam até uma estação de metrô, onde o cara Lich está se alimentando de poder. E ali é onde os dois travariam a sua primeira batalha. O Lich quebra o amuleto do Finn e toma o seu controle mental. Eu não estou com frio, eu estou de casaco! Porém, com o poder de gostar muito de alguém vindo do seu suéter, ele consegue enfrentá-lo e derrotar o Lich, pelo menos por enquanto. O problema é que enquanto isso, o Rei Gelado estava lá atrás da princesa Jujuba, a sequestrando e levando até aquele lugar. E no fim acaba deixando ela cair naquele poço de poder. Ela vira ela rejuvenesce, mano, quando ela quebra. Entrar e possuir o seu corpo. Ele junta os pedacinhos quando ela quebra. Dela mesmo, e ela rejuvenesce se alimentando de mais poder e se transformando num monstro gigantesco. É aí que o Rei Gelado, junto com o Finn e Jake, unem forças para conseguir derrotá-lo. O que dá certo também momentaneamente, mas mais uma vez, por culpa do Rei Gelado, ela acaba quebrando o seu corpo inteiro. E quando vão juntar todos os pedaços, não tem massa doce suficiente. Dessa forma, a princesa Jujuba acaba voltando ao o da hora também. Isso é, pelo menos o Rei Gelado não é Jack. Quando o Rei Gelado, ele vê que a princesa Jujuba, ela volta a ter uns 13, 12 anos, tá ligado? O Rei Gelado, não, está nova demais, eu vou embora daqui. E ele vai embora voando pela janela, tá ligado? Ao menos o Rei Gelado, ele tem ciência e não é Jack, velho. É isso aí, brabo. E isso foi a maior felicidade para o Finn. Porque agora, finalmente, eles tinham a mesma idade e também pensavam no mesmo jeito. E por não ser mais maior de idade, o Lemon Grab aparece clamando pelo seu direito de governar o Reino Doce, o que incrivelmente era legítimo. E assim ele começa uma verdadeira ditadura. Porém, o Finn e a Jujuba estavam se entrosando muito e acabam fazendo um monte de pegadinhas com ele. No final acaba todo mundo preso, mano. Acaba doando cada uma parte do seu corpo para fazer a Jujuba voltar a ser maior de idade. E o poder que sela tudo isso é o beijo entre ela e o Finn. Que era muito fofo, porém agora ela não tava mais nem aí pra ele. E esse não
seria o primeiro fora que ele tomaria dela. Ele passaria muito tempo tentando alguma coisa, até chegar no fundo do poço, sofrendo. Ela chama ele de bundão dentro da prisão, mano. Outro anseio que o Finn tinha era de descobrir se existiam outros humanos na Terra de U. Até que um dia eles encontram uma escotilha que leva até uma caverna onde vivem os Rio-Humanos. E entre eles estava a Susana Forte, a Seeker que foi mandada atrás do Martin quando ele fugiu, mas acabou se acidentando no mar, perdendo as suas memórias e se juntando aos Rio-Humanos. O Finn então começa a duvidar da sua natureza de gente peixe quando descobre que ela não tem guelras. E eles juntos conseguem derrotar os ameboides e libertar o seu povo, possibilitando que depois eles se organizassem para destruir também a fábrica da Super Porp, um sistema automatizado criado pelos humanos que ainda funcionava e roubava os bebês dos Rio-Humanos. Mas finalmente eles conseguiram destruir o centro disso e acabar com essa produção. Mas depois disso, o Finn continua sofrendo muito pela Jujuba. E aí que ele acaba conhecendo a Princesa de Fogo, que queima os retratos da Jujuba, dá um tapa na cara dele. E assim, o Finn estava apaixonado novamente. Eu acho que eu ganhei. Chegar até o coração dela não seria uma tarefa nada fácil. A sua natureza elemental estava completamente instável. Isso juntando com o fato de que o seu pai sabia que ela era a elemental do fogo e que com esse poder ela poderia tomar o trono para ela. Então ele a aprisionou desde quando ela era uma criança, causando gigantescos traumas nela. E pela instabilidade do seu poder, ela tinha medo de se tornar assim como seus familiares. E realmente qualquer emoção exacerbada acabava se tornando uma grande destruição. Inclusive existia a chance dela acabar incendiando o mundo inteiro. Mas mesmo assim, o Finn conseguiu chegar até ela, tendo um beijo mais quente da sua vida, começando ela chega até lá numa cratera no chão, em que ele começaria a se questionar diversas coisas e a se descobrir mais. E aí que temos os episódios das pessoinhas e também Purroi, que são o ápice do questionamento sobre relacionamentos do Finn. Porém, ele não era maduro o suficiente. Cara, o Finn, ele é um adolescente, tá ligado? No mundo de Hora de Aventura, onde tem princesas e ele é o único ser humano. Porra! Ele é o único ser humano desse mundo. Tipo, único. Tipo, mostrado assim na série, tá ligado? Porra, o cara é adolescente, tá na flor da idade, tá ligado? Tá na flor da pele, a testosterona tá como? Lá em cima, tá ligado? Não tem ninguém pra ele fazer os... E também... Você entendeu? Uma relação tóxica com a Princesa de Fogo. Ele a usava para satisfazer as suas individualidades, como quando armou para que ela atacasse o Rei Gelado para defender ele, causando com que ela derretesse grande parte desse reino, colocando os pinguins e o próprio Rei Gelado em perigo. Assim ele acaba confessando o que ele fez para ela, e isso foi um choque tremendo. Ela realmente achava que ele seria a pessoa com que ela poderia esquecer o seu passado de ódio, com quem ela poderia ter uma relação saudável. Cara, será que ele vai falar do episódio do Golem? Simplesmente um dos melhores episódios, velho. Então ela acaba terminando com ele e fica muito arrasada. Mas por sorte ela encontra o Canelinha, alguém gentil e leal que estaria sempre ao seu lado. Ela ficou com o Canelinha, se revoltando contra o pai dela e fazendo o que ele mais temia, tomando o Reino de Fogo. E claro que o Finn nesse meio tempo tentaria voltar com ela, mas não daria certo. E assim, novamente, em um tempo confuso, ele resgata aquele sentimento que ele tinha pela Jujuba, ficando bem próximo dela, mas de nada adiantaria também. Pra piorar, ele acabaria perdendo a sua tão preciosa espada de sangue do seu pai, mas acabaria encontrando uma poderosíssima espada de grama que ele ainda não sabia, mas era uma grande maldição, que terá muita história pra contar ainda. E ao contrário disso, um relacionamento que realmente deu certo foi o do Jake com a Lady Iris. Esses dois que provavelmente começaram a se conhecer lá no início do desenho, se aproximando cada vez mais com o tempo, até que eles oficialmente estavam namorando. Só que tem um problema: historicamente os cães e os unicórnios são inimigos. De guerra, então, antes de prosseguir com seu relacionamento, ele tinha que passar pela aprovação dos pais dela. E eles acabam gostando muito dele no final, mesmo ele sendo ele não começou da porra do episódio do Golem. Aquele episódio, o episódio do Golem. Eu vou votar mesmo, isso aí, porque eu adoro aquele episódio, mano. Quando eu era criança, mano, foi um dos únicos episódios que eu suei pelos olhos. Porque eu nunca choro. Que porra era?
Mano, se eu não me engano, tem um vídeo. Eu comento depois, porque eu vou fazer um react sobre a história daquele episódio. Gostando muito dele no final, mesmo Um dia ele eu comento sendo um sobre. cachorro. Mas eu vou expressar o meu amor por aquele episódio, velho. Eu vou trazer assim, esse episódio pro canal. Com a sua relação, até que acidentalmente a Lady acaba É isso aí, engravidando. fique ligado no canal. Alerta de fofura. Um dia eu vou trazer um react Charlie, sobre isso. TV, Viola, King Ki-wan e Jake Jr. foram os primeiros híbridos de cães com íris córneo e também a raça alienígena do Ampersand. Essa mistura genética faria cada um deles ter um poder diferente, além também de crescerem muito rápido. Assim, a paternidade do Jake foi extremamente curta. Não deu nem tempo dele se acostumar e seus filhos já estavam se virando sozinhos. Já tinha empregos, caralho, né, mano? Eles seriam adultos e até mesmo Mano, esse arrombado... mais maduro do que o próprio. Ele ficou tipo, porra, Jake, o pai, você tem que ter responsabilidade, tá ligado? Jake, o que não é algo o filho da lição de moral no pai. Mas mesmo assim, cada um deles volta pra ter uma experiência com seu pai. E cada um desses episódios são maravilhosos. E o meu favorito de longe é a Charlie. Ela é filha com a personalidade que mais se identifica com o Jake. E também é a que mais está ligada com a sua parte espiritual. O poder dela é o mais legal de todos. Ela consegue se projetar espiritualmente de forma gigantesca e depois se rematerializar novamente. Caraca, assim, quando ela estava acompanhando o seu pai no campeonato de Card Wars, o que era algo muito importante para ele e que ela estivesse junto, ela acaba o abandonando lá porque ela se sente entediada. Indo meditar do outro lado do mundo, ela acaba criando uma conexão com os seus eus do futuro, até chegar ao ponto de se conhecer super velhinha no seu último estágio de vida e se fundir com ela. E isso mostra pra ela que a vida é finita e que naquele momento ela deveria estar aproveitando junto com o seu pai, porque afinal ele não vai estar lá pra sempre. E aquilo era muito importante pra ele. Então ela volta já falhei, não no fala seu torneio e também coisa encerra paterna, a sua mano. crise dos 20 anos. Já a Jake Jr. é muito malandra. Ela acaba fingindo que foi sequestrada pro seu pai se unir novamente com a sua antiga gangue e assim conhecer o lado criminal que ele tinha. E ele cai nisso feito um bobo. E depois que ele descobre que foi ela que fez isso, no fundo ele fica bem orgulhoso dela. Já o TV, ele era completamente o oposto. Ele era um nerdola que vivia trancado no quarto jogando jogos. Até que um dia ele acaba encontrando um diário e aquilo consome ele completamente. O Jake então acaba se juntando com ele para resolver esses enigmas que estavam ali. E isso inspira o TV a seguir os passos dos seus avós e se tornar um investigador, revitalizando o seu antigo escritório. Já a Viola gosta muito do seu pai e quer fazer de tudo para que ele sinta orgulho dela. E ela acaba trabalhando, construindo os efeitos visuais da peça escrita pela Princesa Caroço, Chuvas de Verão. Porém, no fim, a Dona Tromba acaba saindo da peça e ela entra como substituta de última hora e desempenha um papel maravilhoso, deixando todo mundo muito surpreso e o seu pai muito orgulhoso. E depois temos uma das relações mais complicadas dele, que é com o seu filho King Ki-wan, que acaba se tornando um homem de negócios que acha que seu pai é um vagabundo que não faz nada e por isso compra a escritura o que da não é mentira árvore para obrigar o seu pai a trabalhar para poder morar lá. Então, para resolver isso, o Jake acaba dando um presente sentimental para ele, que era uma simples ocarina, dizendo que quando ele a tocasse, ele lembraria dele. Isso faz o Kim perceber que não importa o que ele faça, o seu pai não vai mudar. Esse é o jeito dele e é como ele resolve as coisas. E mesmo sendo extremamente diferente dele, no fim das contas ele devia respeitar isso. E isso fica ainda mais evidente quando ele começa a ter problemas com a sua filha Bronwyn, que também é uma das personagens mais legais. Como de costume, ela é o completo oposto do seu pai, não indo bem na escola e só querendo saber de andar de skate com seus colegas. E o Jake acaba fazendo com que os dois sentem para conversar e resolvam essa situação. No fim, ele mesmo tendo seu jeito bobão e irresponsável, ele acaba ajudando, agregando e ensinando seus filhos de alguma forma. Porque o mais importante de tudo é que não importa o que acontecesse, ele sempre estaria ao lado deles. E com certeza isso fará falta para eles um dia. Com a libertação do Lich pela bomba nuclear, ele começou a agir sobre a Terra. Mudou o áudio? Deve ser vídeo antigo no meio dos vídeos. Até que ele foi derrotado pelo atuaizinhos. Desde então, o Lich ficou congelado em uma caverna secreta dentro da árvore no Reino Doce. Quando então ele começa a dar sinais que está conseguindo escapar,
A princesa Jujuba leva o Finn e o Jake até o local. O legal é que ele só conseguiu escapar porque acho que a porra do caracol Afinal, foi. ele conseguiria invadir as suas mentes. Porém, o caracol surge dentro da mochila do Finn. Leva pouco tempo para ele ter a sua mente dominada e ser usado para libertá-lo de sua prisão. Uma coisa que eu não me recordo... recordo é foda. Uma coisa que eu não me recordo tanto é esse caracol. Tipo assim, o caracol... Ele tem uma lore específica, por causa que eu tô ligado que tem, obviamente, essa parte do Lich e tudo mais. Mas, tipo, o Caracol ele tem alguma lore específica, tipo, ele é algum personagem mais importante. Por causa que o Caracol é um símbolo que aparece durante o desenho todo, né, mano? Tem na abertura, tem alguns episódios aleatórios. O Caracol tá lá dando tchau, tá ligado? Ou é tipo só um easter egg e é isso aí. Indo é uma atrás coisa do que eu não me vilão, recordo temos tanto, uma das velho. melhores É o batalhas das primeiras temporadas. Quando o Finn o derrota com o poder de gostar muito de alguém. Ai, Mas brabo. logo é revelado que sua alma sobreviveu possuindo o corpo da Jujuba que tinha caído na Poça Verde. Porque o Regelado era o pior personagem naquela época. Ela então consegue ser liberta do espírito maligno que passa a possuir o caracol. A partir desse episódio, o caracol sempre aparece com os olhos do Lich. Ai, E toma. nessa época muita gente achava que o caracol era do mal, sendo que ele estava apenas sendo possuído. Coitadinho. Tadinho No do episódio Caracol. seguindo seus passos, ele influencia um urso a fazer com que o Finn voluntariamente dele o Eu Inquirídeo. lembro desse Eu episódio, odiava esse urso. porém E eu não quando lembro. ele consegue, Cara, eu lembro mais ou menos que eu acho que, se eu não me engano, esse urso, ele rouba a porra do Kirídio e ele vai pra longe. Porém, eu não me recordo tanto, velho, por causa que, se eu não me engano, ele era covarde, eu acho. ele dá o Inquirídeo ao Lich, que ainda está possuindo o ele caracol. dá pro Agora Lich. ferrou tudo de vez. Agora deu cara No mesmo. episódio, o Lich, ele mata o Billy e possui seu corpo. Exatamente, ele mata o Billy. No momento a Triste. gente não sabe se o Billy tá morto ou não, mas no final acaba que sim. O Finn é avisado disso em um sonho de morte da coruja cósmica. Então vai visitar o Billy para ver se está tudo bem com ele. Chegando lá, ele é enganado e recolhe todas as joias das princesas Essa é bizarro. E na o pior é que intenção nem de precisava, ajudar mano. o Billy. Nem que, precisava. na verdade, era o Lich querendo abrir um Essa porra portal aí. para a dimensão do Prismo para poder desejar a extinção de toda a vida no multiverso. Esse era o plano mais perfeito dele. Afinal, era apenas um desejo e ele conseguiria tudo o que ele precisava. E sim, ele consegue. A sorte é que o Finn e o Jake vão atrás dele. E por estarem na sala do tempo, na dimensão do tempo onde nada acontece, Aham. eles ainda estão seguros e têm direito a um desejo que será usado para Eu desejo salvar que o desejo- as suas realidades. Se eu não me engano, o Finn ele deseja que o Lich nunca tivesse existido. Aí a gente é apresentado com o fio de nariz. E nesse momento, o Finn pede para que o Lich Nunca nunca tivesse tivesse existido. existido, criando assim uma linha do tempo paralela Sim. de Farm World, onde o Simon conseguiu impedir com que a bomba explodisse e trouxe uma grande era do gelo por 400 anos, e também fez com que a magia não voltasse para a Terra. O resultado foi um mundo apocalíptico sem magia, onde o Finn é um humano normal e tem seus pais, tem até um irmãozinho. Pois é. Esse Finn de Farm World acaba encontrando o Simon, pega sua coroa e é ele que se transforma no Ice Finn, fazendo sem querer com que a bomba explodisse novamente e libertasse o Lich da mesma maneira. Aí do cara é mesmo. Ele possui então o corpo do Jake e começa os seus planos malignos. Brabo. Enquanto isso, na sala do tempo, o Finn desaparece depois do seu desejo. E para salvá-los, o Jake, com a ajuda do Prismo, deseja mudar o pedido do Lich e voltar para casa. Nisso ele consegue Prismo salvar se toda a esforçou, tá ligado? existência O Prismo e até se mesmo esforçou. fazer o Lich de bobo. Calma, eu não desejei isso! Desculpa, você só tem um pedido. Mas temos um problema. A realidade de Farm World não é desfeita. Ela continua lá, no caos. E o Lich da linha do tempo normal fica em estado de inatividade, pois ali dentro da sala do tempo, todo sem o PCD. seu desejo, ele não pode fazer nada para continuar o seu plano de destruição. Como se fosse mesmo uma máquina em stand-by. Mas não se engane,
Ele só está esperando o momento certo. Ele tá entendendo tudo, ele tá vendo tudo. Voltando pro Ele só seu tá mundo, guardando. e eventualmente o Finn cumpriria a lista de desejos do seu herói Billy, superando inclusive o seu grande medo de oceano. E ao fazer isso, o Billy acaba se manifestando nas estrelas para dar um... Pior que esse episódio é legal, mano. Eu gosto desse episódio dele com medo de oceano. Ele faz toda uma gincana, tá ligado? Todo no caso, assim, pra ele perder o medo de oceano. Aí no fim, ele só derrota literalmente o medo, tá ligado? verdadeiro adeus ao Finn e também revelar que o seu pai continuava vivo. E essa informação mexe demais com o Finn. A porra do Jack, ele prende a porra do Finn naquela camisa lá. E o Finn fica, tipo, todo preso, todo agoniado, mano. Mano, o Jack é muito arrombado, mano. Afinal, ele estava em uma crise existencial por ser o único humano, Jill. Porém, eles acabam descobrindo que o seu pai, o Martin, na verdade, Cidadela. estava em um lugar chamado Cidadela. Uma Cidadela. prisão de segurança máxima, onde só quem comete um crime cósmico é levado até lá. E sabe o que é um crime cósmico? Acordar o mestre dos desejos. E o Prismo acha realmente uma boa ideia fazer isso, com um ser macabro desses do seu lado. Então tava na cara, o Lich acaba não só acordando, mas também matando o Prismo, sendo levado assim até a Cidadela de Cristal. O Lich é preso, sim, mas isso já fazia parte do seu plano. Ele aparentemente já tinha um feitiço planejado para usar na Cidadela. Uma espécie de fogo negro capaz de derreter os cristais usados para prender os prisioneiros. Amaterasu. Assim, ele conseguiria, além de sair da Sala do Tempo, mas também libertar os prisioneiros de lá na intenção de formar um exército de criminosos intergalácticos. E novamente, o Finn e o Jake conseguem acompanhá-lo, e lá o Finn encontra pela primeira vez o seu pai, o Martin, que é um completo babaca naquele momento, e até hoje não sabemos o motivo de ele ter ido parar naquela prisão. E é nesse momento que temos um diálogo muito importante, onde o Lich explica explicitamente as suas intenções e como ele faria o seu plano, viajando por cada dimensão, por cada planeta, até a última luz ser apagada. Tá fudido, né? Por causa que as dimensões são infinitas, então vai ficar aí nessa brincadeira infinitamente, né? Uma grande batalha mental. Novamente o Finn é quase derrotado quando ele cai sobre o sangue de um dos guardiões da Cidadela. Ele tem um poder de cura que afeta o Lich e é o mesmo que acaba dando vida ao seu novo braço. Então ele usa esse sangue para combater o Lich. E na hora que ele toca em seus ossos, todo um sistema nervoso começa a crescer. Em uma transformação ele vira a porra do bebê, né? E violenta. Nosso maior e mais temido vilão se transforma em um grande e fofo bebê, que será adotado pela Dona Tromba e o Senhor Porco e nomeado como Docinho. E o Finn até tenta ir atrás do seu pai, que estava fugindo com todos os vilões, mas ele faz de tudo para conseguir se livrar do seu filho. E o Finn usa todas as suas forças junto com o seu braço de grama para tentar fazê-lo não ir embora, mas ele acaba perdendo o seu braço, caindo no lago, e com o sangue dos guardiões, uma nova flor nasce do seu cotoquinho. E isso, com toda a sua frustração e raiva, cria um braço espiritual tomado por um sentimento de vingança. E esse negócio começa é poderoso a pra construir caraca. uma torre para ele chegar até o espaço para encontrar o seu pai e também arrancar o braço dele. E ele acaba conseguindo fazer isso, só que imediatamente ele percebe que se vingar não faria ele ficar melhor. E aí ele descobre que aquilo não era o seu pai, mas sim a Jujuba tentando fazer ele parar de pensar sobre isso. Toma um socão na boca, mano. Ele continuaria muito triste. E para tentar passar por essa fase, ele começa a sair com todas as princesas e beijar todas elas. Só que como era tudo um sentimento meio vazio e forçado, aquilo não ajudava ele. Ele tinha que se conectar com a sua verdadeira felicidade das suas origens. E com a ajuda da Breeze, em um sonho emocional, ele consegue fazer isso e finalmente a sua flor floresce e dentro dela estava o seu novo braço. E assim ele começaria a se sentir melhor. Um dia então, o Finn e o Jake decidem fazer um ritual para comer o último picles. Se eu não me engano, não é esse episódio ainda. Mas eu acho que ele vai comentar sobre.
Ou talvez não, mas enfim, vou comentar aqui. É o episódio do... Esse é o episódio do cervo? Onde tem o... Não, não é o episódio do cervo. Mas tem um episódio do cervo, onde tem um cervo que começa a molestar o povo do Reino Doce, cara. Mais clássico. Que o Prismo fez. E aí que chegamos no plano mirabolante do Prismo pra ele conseguir voltar à vida. Basicamente, os sentimentos do Jake com o Prismo eram tão fortes que foram capazes de fazer uma conexão com as suas memórias e levá-lo até uma dimensão paralela que o Prismo planejou. Enquanto isso, no mundo real existia uma versão do Jake que estava vivendo diversas cenas do passado, como ensinar um besouro a dançar ou até mesmo fazer as famosas panquecas de toucinho. Mas sempre que o Finn interrompia isso, ele acabava explodindo, até que ele iria repetir o ritual do Pickles e o Finn decide fazer tudo igual, sem interrompê-lo. E aí ele percebe que quando eles vão dormir, o Jake é levado pelo frasco do Pickles. E assim, dessa vez, o Finn vai junto com ele, criando duas versões alternativas do Finn e do Jake. Afinal, a primeira versão acaba caindo numa armadilha do Prismo para ele deitar numa cama. E quando ele se transforma no velho, mano. Nossa, é uma maluquice esse episódio que meu cérebro... Ele buga todo, mano. Isso, o Prismo no presente acaba voltando. Então o primeiro Finn acaba acordando esse Jake, impedindo que o segundo Finn acordasse ele novamente. Mano, fazendo com que a sua segunda versão virasse uma espada, que seria a espada Finn. E a segunda versão do Jake ficasse dormindo ali pela eternidade, conseguindo assim reviver a entidade cósmica dos sonhos. O Prismo estava de volta. Porém, o assunto com o pai do Finn não estava acabado. Afinal, um cometa catalisador estava por vir e o Grodd acaba se sacrificando para mudar o rumo dele. Só que este não era o cometa catalisador, mas sim o pai do Finn, uma nave descontrolada. E é dessa forma que ele acaba chegando novamente na Terra. E o Finn, agora mais estabilizado, tenta fazer contato com ele novamente. Porém, tudo sempre seria uma grande decepção. Afinal, ele só pensa nele e age sempre por motivos próprios. Mas o Finn decide de ser persistente. Perguntando sobre as suas origens, o Marty até tenta falar daquele dia, mas a mente dele é uma grande confusão. Por fim, ele acaba não aguentando mais o seu pai, mandando ele para o espaço. Lá ele acabaria em um planeta sendo escravizado, mas como sempre ele usa os indefesos para conseguir escapar de qualquer situação, criando diversas confusões, acabando sem rumo no espaço dentro de uma mariposa espacial. Porém, o verdadeiro cometa catalisador estava realmente prestes a chegar, e ele podia ser sentido por muitas pessoas, mas principalmente pelo Gunter, que lá no fundo a sua essência do Ogalorg conseguiu forças para bolar um plano e conseguir sair da atmosfera da Terra e retomar a sua verdadeira forma. Eu acho que foi nisso aí que eu confundi, mano. Ver o poder daquele cometa. Porém, o Finn e o Jake vão atrás dele, mas acabam vagando sem rumo no espaço e o Finn acaba coincidentemente se encontrando com o seu pai. E assim ele consegue usar as suas forças para chegar até o Ogalorg. E já dentro dele o seu braço ativa novamente, conseguindo derrotar o velão e despertar a ele derrota por dentro, mano. Ele corta o... que cria uma conexão absurda com o Finn. Afinal, a essência dos seus antepassados também já foi um cometa, propondo para o Finn uma nova forma de vida sem todos os sentimentos mundanos. O que é muito tentador, mas ele acreditava que ainda tinha muitas coisas para resolver naquele mundo. É aquilo, né, mano? Uma nova forma de vida sem muitos sentimentos humanos. Parece tentador, tá ligado? Você não vai ter tristeza, você não vai ter raiva, você não vai ter, tipo, sofrimento. Entretanto, você fazer isso, você também tira a felicidade, você tira o amor, você tira tudo de que é de bom também, tá ligado? Então, é ruim, é simplesmente ruim. É melhor já dizer que tá, mano. É isso aí, porra. É porém, o seu pai acaba aceitando essa oferta. O assunto entre eles é que nem o povo que fala, vamos matar todos os humanos. Os humanos são tipo, nossa, horríveis. Nossa, como é ruim. Tipo assim, obviamente, a nossa natureza é fazer o mal, tá ligado? Porém, isso não impede da gente também fazer o bem. Então, se você acaba com os seres humanos, você também tá tirando... Obviamente, você tá tirando o aquecimento global, você tá tirando toda coisa de ruim que a humanidade faz. Porém, você também tá tirando toda coisa boa, tá ligado? Que a humanidade também faz. Você tá jogando essa parte boa no lixo também. Embora, tipo, mesmo essa parte boa sendo, tipo, uma fração bem pequena, é uma fração bem pequena. Mas ainda assim,
é uma parte boa, tá ligado? Você tá acabando com isso. Meio que encerrado e É resolvido. meio tenso você já que pensar até hoje a gente não sabe o que nesses extremos. realmente aconteceu com o Martin. Enfim, o Homem-Banana acaba salvando o Finn e o Jake, e o Galorg acaba pegando carona de volta pra Terra e volta a ser o Gunter normal. Só que enquanto toda essa loucura tava acontecendo, a Jujuba estava focada nisso, e o oportunista do Rei-Diu aproveita A eleição. isso, forjando a sua eleição e tomando o poder do Reino Doce. Então quando eles voltam pra Terra, é ele que tá ali no comando, e teoricamente os dois são os guardiões do Reino Doce, então eles têm que trabalhar agora pro Rei-Diu. Mas é claro que eles não aguentariam por muito tempo esse mala. Mas agora que a Jujuba não tinha todos os seus compromissos, ela com a Marcy começam a passar mais tempo vira fazendeira, juntas, né? e vão reganhando o sentimento que elas já tiveram. E a Marcelina estava em uma crise existencial que ela não queria mais ser uma vampira imortal, pedindo então ajuda para a Jujuba retirar esse poder de dentro dela. Porém, quando ela faz isso, a corte dos vampiros que ela derrotou acabam voltando à vida e tocando o terror em Yu. Dessa forma, cabe a ela caçá-los novamente um por um e ir recuperando os seus poderes até se enfrentar novamente com o Rei dos Vampiros, onde no final novamente ela é mordida e se torna uma vampira exatamente como ela era antes. E no final de tudo isso, a princesa consegue reconquistar o seu reino e até mesmo chama a Marceline para morar junto com ela, porém ela recusa. Uma coisa... Ah tá, pensei que estavam ligando aqui pra cima. Uma coisa que eu queria pegar mais, porém eu não me recordo. Isso me fez lembrar o Mordomo Menta sendo reconstruído, me fez lembrar disso. Que o Mordomo Menta, ele é fechadão com umas coisas meio macabras, tá ligado? Por causa que a própria morte conhece o Mordomo Menta. Tem uma rapaziadinha que tem medo do Mordomo Menta, porém eu não me recordo o motivo, velho. Tipo, eu não me recordo, eu simplesmente deletei. Ou simplesmente não vi o episódio que isso é explicado. Se tiver a resposta pra isso, comente aí, meu nome. E até mesmo ou chama a se não tiver, tá ligado? Eu acho que nem tem. Porém ela recusa. E não podemos esquecer da história do nosso querido Bimo, um dos personagens com a mente mais intrigante de todas. E em sua vida com o Finn e o Jake podemos ver várias faces dessa sua imaginação. Como quando ele cria uma misteriosa versão dele mesmo, ele é do muito seu inocente, reflexo, né, cara? chamada futebol, vira um detetive em busca da meia perdida do Finn, tem uma aventura para voltar para casa e conhece nessa jornada o Bolha e também o Bolha bebê, morre. aprendendo muita coisa e fazendo uma conexão gigantesca com o Bolha. Mas no final ele é estourado pelo Jake. E desde então ele sempre acompanharia o Bimo como o ar. E chegando na linha cronológica onde paramos, mano, temos mó esquizofrenia, mano. Por causa que o Jake, ele chega do nada, o menino fica, não, Jake, não, o que você fez? E ele começa a correr, aí do nada eles começam a escutar vozes na cabeça. Não, o Jake me libertou. Na verdade, não era a bolha, eu era o ar que estava preso dentro da bolha. E agora estou aqui livre, estou em toda parte. Aí ele começa a ficar feliz de novo, mano. o Bimo como o ar. Mó Chegando na esquizofrênico. linha cronológica onde paramos, temos a sua maior viagem de autoconhecimento. Afinal, o Amo, a primeira tentativa de criação de um robô que tivesse consciência do Mo, acaba criando uma personalidade egoísta, invejosa e violenta, que faria de tudo para ser cada vez mais amado. E depois de uma longa viagem, ele volta para a fábrica do seu criador e encontra o Mo à beira da sua morte. E ele entrega o seu backup de memória para o Amo, desejando que ele o enviasse para o espaço para ele descansar em paz. Porém, o Amo tinha outros planos. Com inveja de todas as outras criações do Mo, ele usa sua memória para conseguir manipulá-los e jogar todos em um compactador de lixo, criando assim uma nova entidade, o Almo. Porém, ele descobre o Bimo e quanto o Finn e o Jake amam ele. Querendo então tomar o seu lugar, ele se disfarça como se fosse o próprio Mo e manda o Bimo em uma suposta viagem de amadurecimento até a sua fábrica,
Mas quando ele chega lá, ele encontra todo o desastre deixado pelo Amo. Conhecendo o Almo e conseguindo salvá-lo, ele volta para sua casa e tem uma batalha contra o seu irmão mais velho, que acaba tragicamente com ele empurrando o Amo de um penhasco. Seja ele basicamente o matou. E essa experiência mexe muito com a cabeça do Bimo, que reflete profundamente sobre o que é o amadurecimento e o que é se tornar adulto. Todas as contradições, vantagens e responsabilidades. E no fim ele reflete sobre todas as suas emoções e percebe que para crescer ele não deve deixar de ser quem ele era, mas sim confiar em si mesmo e ter orgulho da sua mente extremamente imaginativa. Apenas cresça, meu nobre. O desejo do seu criador e enviando a sua memória para o espaço. E agora voltamos para o problema em Farm World. Afinal, mesmo resolvendo o problema do desejo do Lich, aquela linha do tempo continuou existindo e as coisas estavam indo de mal a pior. Porque o Finn estava louco, nossa, a imagem do vídeo tava meio louca. Eu falei, caralho, fudeu, tô ficando cego de vez, caralho. Mais corrompido pelo poder da coroa, congelando todo mundo e sendo manipulado pelo Lich daquela realidade que possuiu o Jake. Dessa forma, o Prismo pede ajuda para o Finn e Jake da linha normal para resolver esse problema. Porém, eles não usam a arma que o Prismo falou para eles usarem e decidem resolver as coisas na mão mesmo. Bravo. E acaba que após o Lich abrir um portal para todo o multiverso, o braço de grama do Finn acaba agindo por conta própria, cortando a sua mão que o Jake acaba jogando nesse portal e ela se multiplica para todos os multiversos. Inclusive no universo original do desenho que acaba caindo em cima do Bimo. Eu comentei isso no Rex passado. Junto com o Ice Finn acabam se unindo para usar a arma do Prismo, finalmente derrotando o Lich daquela realidade, e o Prismo consegue fazer com que tudo volte ao normal. E depois de tantas experiências, o Finn está se tornando alguém muito mais maduro, principalmente por reconhecer as suas falhas em seus relacionamentos passados, restabelecendo uma amizade saudável com a Princesa de Fogo e também conhecendo a Maga Caçadora, um novo interesse amoroso que ocorreria de forma muito mais natural e madura. Bravo! Onde eles vão se Inclusive, conhecendo. a Maga Caçadora, ela tem aquela peculiaridade, né? Muito... Caraca, tô ficando esquizofrênico, mano. Eu tô escutando coisa. Caralho, fudeu. Tô dando uma de Bino. De Bino é foda. De Bimo. Mas, mano, a Maga Caçadora, ela tem uma peculiaridade muito interessante, mano. Que ela só consegue andar pra frente, olhar pra frente, né, mano? Ela não consegue virar o rosto, mano. Devagar e tendo trocas mais profundas. Porém, a vida é sempre feita de altos e baixos. Talvez por estar confiante demais, ele acaba perdendo a sua espada Finn, que acaba sendo encontrada e sequestrada pela Princesa Ladra. E quando ele finalmente consegue encontrá-la, ele acaba ativando a sua espada de grama para conseguir lutar contra ela, mas ele acaba acertando o cristal da espada Finn, fazendo ele perder toda a comunicação com a sua versão de dentro da espada e vale e ressaltar ainda infectando que é como ela se fosse uma essência, né, cara? De grama. E isso deixa o Finn completamente deprimido. Então, para ajudá-lo, o Jake se junta com a Princesa Jujuba e eles fazem um festival musical para conseguir animá-lo. E isso até que funciona. Mas ele verdadeiramente se recupera quando ele escuta o buraco musical. Uma entidade que está ali há tanto tempo e pode ser ouvido por pessoas que tiveram uma grande perda. Só que ele mostra pro Finn que apesar da sua perda, ele tinha muitas pessoas que o amavam e estavam ali ao lado dele. E assim ele supera sua bad vibe novamente. E assim ele pode se juntar com a Susana Forte para investigar novamente o seu antigo povo. Só que lá eles acabam se deparando com a Doutora Banha, que a princípio parece ser muito legal, mostrando tudo no laboratório dela, mas logo eles descobririam que ela é uma doida varrida, que paralisa eles e pela primeira vez o Finn tem a informação da existência sim de outros humanos. A sorte é que a Susana já estava desconfiada e não foi paralisada, conseguindo assim lutar contra ela e tirá-los dali. Porém, um dos experimentos da doutora acaba escapando e indo para o Reino Doce. E quando eles estavam lutando contra ele, a Susana acaba recebendo uma descarga elétrica que ativa depois de tanto tempo o seu chip cerebral, a transformando em uma máquina de caçar humanos. Caralho! Literalmente nada conseguiu deter ela.
passando por tudo e se transformando em um monstro gigantesco. Mas o Finn, por sorte, consegue quebrar o chip dela, trazendo ela de volta. Só que um pouco antes disso, ela já tinha mandado uma mensagem de resgate lá para as ilhas. Mas de qualquer forma, o braço de grama do Finn começa a ficar maluco, indo pra cima da Susana. Mas o Finn acaba conseguindo acalmá-lo, e quando ele estava voltando pro seu braço, ele se depara com a espada Finn. E notando a presença do demônio de grama, ele deixa o corpo do Finn e usa sua biomassa junto com a espada para criar um novo hospedeiro. E este seria o Fern. Uma versão do Finn que tem todas as memórias dele dali pro passado. E assim ele volta pra casa na árvore como se nada tivesse acontecido. Mas começa a perceber que ele não é o Finn de verdade. Mas ao mesmo tempo ele também é o Finn de verdade. Unindo com a maldição de grama, ele tem uma gigantesca crise existencial. Sim. De qualquer forma, ele acaba sendo acolhido pelo Finn, o Jake e o Bimo. Mas ele ainda assim teria que aprender onde ele pertenceria naquele mundo. Para isso, ele acaba fazendo uma viagem de autoconhecimento até o criador do demônio de grama e conseguindo dessa forma criar a sua própria identidade, pelo menos dando início a todo esse processo. O problema agora é que aquela mensagem que a Susana mandou acaba trazendo uma nave para resgatá-la até e quando ela estava prestes a falar algo muito importante, o Jake acaba destruindo ela. E ao checar a nave, a Susana tem um flashback da sua vida antepassada e a Jujuba, com a ajuda do Bimo, conseguem saber a localização das ilhas. E assim, o Finn, o Jake, a Susana e o Bimo de intruso começam a sua viagem para as ilhas. Tem algumas complicações e eles acabam ficando separados. O Finn, na Ilha Misteriosa, acaba conhecendo a Alva e a história dos humanos que ali viviam. O Bimo acaba na Ilha de Recursos Imaginários e ele vira o ADM de lá, mano. De um mundo de realidade virtual. Ele vira ADM. O Finn e o Jake acabariam resgatando desse mundo e acabando com toda a sua alegria, coitado. A Susana acaba na ilha onde ela foi treinada e relembra toda a história da sua vida e também o seu nome, Cara. E assim, com todos juntos novamente, eles seguem para a Ilha dos Fundadores, local onde se encontrava a mãe do Finn. Bom, mais ou menos. Afinal, existia diversas Minervas robôs que, ao analisarem o sangue do Finn, reconhecem ele como seu filho perdido e o levam até a sua mãe original. Uma consciência preservada em um computador que conta toda a história. Depois que ele desapareceu junto com o Martin e nem mesmo a Susana conseguiu resgatá-lo, ela ficou completamente sem chão, desmotivada até mesmo para seguir com seu trabalho. Porém, a doutora Banha continuava a realizar experimentos que ficavam cada vez mais perigosos, o que acaba criando um novo vírus mortal que se espalha rapidamente entre os humanos. E ele acomete 60% da população e quase 100% dos ajudantes. Então, para salvar a humanidade, ela decide subir a sua consciência em uma rede neural de diversos robôs que seriam responsáveis de cuidar do restante da população sobrevivente. E esse ato foi o que salvou os humanos daquela ilha. O Finn fica muito emocionado com tudo aquilo, porém agora ele teria um dilema, porque ele queria voltar para a terra de e a sua mãe não queria perdê-lo novamente. Mas é claro que ele faria isso de qualquer forma, realizando um discurso para a população sobre a liberdade, tá a me dando própria agonia Frida, que tinha se reencontrado com a Susana, só que agora não acreditava mais na liberdade, resgata a chama desse sentimento que ela tinha. E depois de convencer a sua própria mãe de que aquilo era o correto a ser feito, eles se juntam para conseguir desativar o guardião e liberar a passagem de volta para casa. E usando a realidade virtual, o Finn tem uma emocionante despedida com a sua mãe. Um momento que fez uma lágrima escorrer mano, essa cena. E muitos fãs do desenho. Vai tomar no cu, vai tomar no cu. Se deparando com a Princesa Pesadelo. Coloca eles em sonhos malucos, mas o que ela queria era Pô, mano, na moral, esse negócio da mãe do Finn, tipo assim, não daria, tipo, sei lá, pra pegar um dos robôs e levar junto, mano, só pra rir, tá ligado? Só pra ela ficar ali, tá ligado? Ser a mãezinha dele, embora não seja ela de verdade, seja uma consciência. Também que. Tipo, você não entendeu, não é ela de carne e osso, tá ligado? Mas, tipo, é consciência dela ainda ali. Não daria pra levar uma cópia, o pendrive
instalar lá no Bimo, tá ligado? Aí o Bimo virava a nova mãe do Finn, tá algumas ligado? bananas. Nada a Em ver. troca, ela acaba dando a eles um suco de pesadelo que vai ser bem importante. Porém, ao chegar em U, eles veem um cenário completamente diferente, todo rosa e tudo era feito de doce. Tudo isso porque a Patience fez um ritual com os elementais que saiu de controle e fez toda a terra de U se dividir em 4 elementos. E Papo tudo reto, e né? Tem todos esse de bagulho cada aí. uma dessas áreas acabou se transformando e sendo na essência consumidos daquele por elemento. seus respectivos elementos. E um dos únicos que sobreviveu a tudo isso foi o próprio Rei Gelado, que agora uniria força com os nossos heróis para conseguir resolver tudo isso. E a primeira coisa seria recuperar a Beth, porque provavelmente ela saberia o que fazer. Aí e no dentro da reino coroa. obscuro, frio Nada a ver, e acho que triste não. da Patience, eles veem que ela está arrependida do que ela fez, mas não pode fazer nada agora. E depois de quase perder o Jake, quem toma a frente é o Rei Gelado, que recupera a Beth, que agora usaria o Iridium da realidade alternativa que o Finn pegou para criar um contra-feitiço daquela situação. Enquanto ela estudava esse livro, o Finn e o Jake acabam dormindo e se separando do resto do grupo, passando por um dos momentos mais legais da relação entre eles. Afinal, eles estão desesperados e estressados. Então o Jake finge que vai cortar o cabelo do Finn e isso é basicamente uma sessão de terapia dos dois. É muito incrível como a Hora de Aventura consegue fazer essas cenas de diálogos tão legais. Sim. E no final eles se acalmam e podem finalmente pensar com clareza. E assim eles conseguem voltar com os outros. E a Beth revela que ela precisaria das 3 joias de cada elemental para conseguir fazer um contrafeitiço. E assim eles vão primeiramente para o reino de Gosma, onde tudo é uma grande festa e patinação. E tudo se complica quando o Jake se sente muito confortável e feliz e cede ser consumido pelo elemento Gosma. Ele se dilui O Finn todo, também né? estava na mesma situação e quase sucumbe, mas ele acaba sendo salvo pela princesa Caroço, que Se eu não me revela que ela engano, não foi o caroço, ele anula... Se eu não me engano, o caroço, inclusive, é uma das chaves, né? Que, se eu não me engano, o caroço, ele anula todos os outros elementos. Ele meio que consome algo infectada e assim, só tipo... estava disfarçada ali para Se eu não se estou turnar. enganado. E o próximo reino seria o de Fogo, um lugar completamente caótico onde a ira impera. E o Finn, que já estava abalado por perder o seu irmão e ainda ver o estado da princesa de Fogo que se transformou nesse dragão, ele acaba perdendo a cabeça e cedendo para a sua ira, se transformando em um ser de fogo e aceitando o desejo da princesa de ir até o Reino Doce para destruir a própria Jujuba. Vai massacrar a sorte é que a princesa Jujuba. Caroço estava acompanhando tudo aquilo e foi sensível o suficiente para conseguir trazer o Finn de volta à normalidade, lembrando de tudo aquilo que realmente é importante para ele. E assim ele consegue as 2 últimas joias e leva até a Beth. Porém, tudo era um plano dela e ela não queria fazer um contrafeitiço. O que ela verdadeiramente queria era abrir um portal para o passado e impedisse que o Simon usasse a coroa pela primeira vez e assim ele não se transformaria no Rei Gelado. Porém, o próprio Rei Gelado acaba interferindo no ritual dela e ela é transportada até Marte para responder por seus crimes contra a realidade. E é aí que entra a verdadeira heroína de toda essa história. Descobrimos que para todos os elementos estarem em ordem, existem um outro elemento que controla todos eles. E este seria o anti-elemento, que é o caroço. E esse é o motivo do porquê a princesa Caroço não se transformou em nenhum elemento mesmo estando em todos eles. Afinal, ela é imune a eles e também uma espécie de antídoto. Mano, então, quando eu vi isso pela primeira vez, eu falava, caralho, como é que a gente ia saber que o caroço ia ser... que a princesa Caroço ia ser relevante pra alguma coisa nesse anime, né? Nesse desenho, Eles mano. do Inquiridium, das gemas Como a gente ia elementais e saber? da coroa do Rei Gelado, tudo volta ao normal e à sua forma mais pura. Que resulta, por exemplo, no reaparecimento do chifre do docinho e também da verdadeira forma física do Jake. Afinal, ele era descendente de um alienígena, mas ele não sabia disso. Muito feio. Viagem de autoconhecimento, ele se encontra com o seu irmão Jermaine e temos um dos diálogos que eu mais amo em Hora de Aventura. Isso aí é Inclusive, fantástico. fiz um vídeo inteiro falando sobre esse episódio e em como o Jake voltou ao normal. Se eu não me engano, eu vi tem um vídeo, tem um react desse canal
que o Onipresente, eu acho que é o nome do... Se eu não me engano é isso mesmo, Onipresente. Onipresente é o nome do cara que acompanha aqui os vídeos. Ele pediu pra me fazer e, se eu não me engano, foi esse vídeo, mano. É sensacional. Se eu não me engano, é o estoicismo de Jake. De mudanças em ser quem você realmente é, faz ele aceitar o seu verdadeiro eu, e assim ele volta a ter a aparência que ele tinha antes. Depois disso, a mão do Lich que caiu nesse universo, lembram? Começa a perturbar a mente do docinho para tentar fazer reacender a chama do Lich dentro dele. Depois de muito medo que ele virasse do mal enquanto o Finn estava lutando contra a mão, no final é o próprio docinho que acaba derrotando a mão do Lich com a espada do Finn. Sinceramente, eu amo esse arco do docinho. Porém, o Fern está cada vez mais confuso e deprimido por não conseguir ser um herói de verdade. Ou melhor, por não conseguir descobrir quem realmente ele é. E isso dá abertura para o demônio de grama agir sobre ele. Então ele tem o plano de tomar o lugar do Finn, criando uma armadilha e prendendo ele em uma masmorra. Mas lá preso, o Finn acaba descobrindo todas as funções que o seu braço tinha. E com ele consegue escapar de lá e chegar até o Fern, que estava no caminho ainda. E eles têm uma luta muito ele mata o Fern, velho. Para proteger a sua vida, acaba ligando uma das funções do seu braço e simplesmente picotando o Fern por completo. E isso iria traumatizar o Finn de uma maneira muito forte. Porém, alguém recolheria os restos mortais do Fern, e este era o Gumball, o tio da Marceline, que voltou ao normal quando U foi resetada pela princesa Caroço. Reto, né? E agora ele queria vingança sobre a Jujuba e estava armando. Ih, caralho! Minha internet vai cair daqui a pouco. Deu uma piscada. Não! Um grande plano pra isso. Começando com alguns ataques, algumas criaturas, mas o seu triunfo estava realmente no próprio Fern, que teve o seu corpo reconstruído, estava extremamente forte e com muito desejo de vingança contra o Finn. Aparecendo no seu aniversário de 17 anos, o desafiando para uma queda de braço e simplesmente destruindo ele. Bravo. Se ele quisesse, ele poderia acabar com o Finn ali mesmo, mas este não era o plano do Gumball, pelo menos por enquanto. Nesse meio tempo, o Menta acaba forjando a Night Sword para o Finn, e ele junto com o Jake tem uma aventura Caralho, que espada é essa? Eu não lembrava de seus pais. Afinal, isso? o Urso do Tempo tinha se danificado ali, criando um vórtice temporal que permitiu eles se comunicarem com o passado, o presente e o futuro. E foi assim que o Jake soube a sua verdadeira identidade, sendo filho de um alienígena que tinha mordido o Joshua. E o próprio Warren Ambersand acaba aparecendo para o Jake e o levando para o seu mundo que supostamente estava em perigo e ele precisava da sua ajuda. Só que tudo não passava de uma armadilha para ele sugar a energia vital do Jake, como ele vem fazendo há muitos e muitos anos com diversos filhos. Mas o Jake é esperto o suficiente e consegue trocar os cintos que eles estavam usando. Que arrombado! Voltando ao normal e jogando seu pai em um buraco negro. Caralho! E também tem um sonho e descobre que o Jake tá perdido Em teoria, então, o Jake ele tem meio que a essência de todos os outros irmãos dele, né, mano? Então, ele é quase imortal. Então o Finn vai até Marte para pedir ajuda ao Normal Man, que agora se tornou o rei de Marte, e dizem que eles devem passar por uma série de desafios para ativar uma cápsula de telemetria espacial e assim conseguir teletransportar o Jake para Marte. Só que a Beth vai junto com eles nesses desafios, e o foco deles acaba sendo mais nas questões dela mesmo. Por fim, eles conseguem terminar e trazer o Jake de volta. Porém, o plano do Normal Man em fazer a Beth superar a perda do Simon acaba não dando muito certo. E quando o Finn e Jake voltam para o Reino Doce, as coisas estão ficando cada vez mais tensas e uma guerra está prestes a acontecer. A Jujuba até tenta enviar o Finn e o Jake para conversar com ele, e ele até faz um tratado de paz, mas era tudo uma armadilha. Afinal, ele usa o Dum Dum Juice para tentar transformar a Jujuba, mas quem acaba sendo transformado é o próprio Mentinha. E isso foi a gota d'água para Jujuba, que decide iniciar uma guerra. E ele vai retribuir. Assim, os acampamentos começam a ser montados. E na manhã seguinte, um exército gigantesco estava a postos. E tudo parecia que ia acabar com muita violência. Mas é aí que o Finn e o Jake decidem intervir e usar o suco de pesadelo que eles tinham ganhado para resolver todos esses maus entendidos em um
sonho compartilhado maluco, o que acabou funcionando muito bem. Afinal, a Jujuba e o Gumball se enxergam um no outro, vendo o quanto a Jujuba ficou triste por ter sido traída e também o quanto o Gumball sofreu naquele corpo onde ele podia ver tudo, entendia tudo, mas ele era só capaz de agir como se fosse um tonto. Ai, além que disso, agonia. o Finn e o Fern também acabam se entendendo, vendo que eles são Ninguém a tá mesma puro, pessoa mano. e compartilhando Tá todo mundo os podre mesmos nesse traumas. desenho. Porém, o Fern Pelo menos tinha na a parte da questão princesa do Jujuba. demônio de grama que era altamente influente sobre ele. Então o Finn decide ajudá-lo e eles juntos acabam com ele. O que é muito bom, porém quando eles voltam para a realidade, o Fern começa a se desfazer por ter perdido o demônio de grama. Oh, E que mesmo dó. vendo o lado da Jujuba, a Loli sabia que ele iria traí-la e acaba A armando para Loli? ele provar do seu veneno mais uma vez. E a Loli sim estava disposta a fazer um acordo de paz com a Jujuba, declarando paz entre os reinos doces. Porém, Brabo. o pior ainda estava por vir. Afinal, o Kingman, junto com a Beth, estava usando a Margos como bateria para fazer um feitiço que invocaria nada mais e O nada Golbe. menos do que o próprio Golbe. E Fudeu, o objetivo da Beth o era usar Golbe. ele para conseguir resetar o estado da coroa e finalmente trazer o seu amado Simon de volta. Porém, ele é o Golbe, o agente do caos. A e essência, aparentemente a nada encarnação, seria né, cara, capaz do de próprio detê-lo. caos. Todos os nossos heróis são facilmente derrotados. Acho que E eu quando acho. eles vão tentar conversar com a Beth, a magia acaba tendo uma sobrecarga que causa uma explosão, jogando o regelado junto com a Beth para dentro da boca do Golbe. E o Finn acaba indo junto com eles para tentar salvá-los e perde seu braço também. E lá dentro eles começam a ser digeridos em uma caixa que reseta eles em suas formas originais. Ou seja, o Simon volta ao normal, também a Beth, Ai. e acima de tudo, a coroa também é resetada. Porém, eles não têm muito tempo ali dentro porque aquela caixa está ficando cada vez menor. E logo eles deixariam de existir. Cara, o pior é que eles começam tentando lutar, tá ligado? Contra essa caixa. Aí depois chega o momento que eles só aceitam, tá ligado? Então fica em silêncio. Sorte lá Aí dá fora, agonia o demais, Dick era mano. o único que continuava lutando para proteger a Terra de U. Só que ele não era forte o suficiente para derrotar os dois monstros, e um deles acaba destruindo a casa na árvore. E isso Nossa! deixa ele completamente desestabilizado. E aí que entra o Bimo, que assume o papel de cuidar do Jake, afinal ele sempre cuidou dele, iniciando uma das músicas mais emocionantes desse desenho, que demonstra uma das essências que faz Hora de Aventura ser tão genial. De que todos os seres estão interligados entre o presente, o passado e o futuro. A verdadeira energia verdade, que vive né? em cada ser vivo sempre esteve presente em todo o multiverso desde o seu início. E é aí que eles descobrem que a canção é o ponto fraco do Golbe. Afinal, ela é a representação da harmonia, Sim, o oposto do caos. É. Eles usam isso para conseguir penetrar o corpo do Golbe e assim eles poderiam escapar. Mas a Beth decidiu que ela continuaria ali dentro e salvaria todo mundo. Afinal, o Golbe não desapareceria só deles serem salvos. Dando um beijo de despedida no Simon, ela tenta usar a coroa para desejar que o Golbe não existisse. Porém, isso é impossível, porque mexeria com toda a estrutura do multiverso. E por fim, ela Aí, ó, é aquela questionamento que a gente fez no último, pelo menos eu fiz, né? Eu fiz. A gente fez, vocês não estão aqui comigo pra falar comigo. Mas enfim, aquele questionamento que eu fiz lá no Rex passado, se você desejasse todo o fim do multiverso, funcionaria com a coroa? Pelo visto não, por causa que aparentemente ela tem seu limite, né? porque mexeria com... Se eu não me engano, um de vocês, eu acho que foi o ser onipresente, comentou sobre que seria impossível. Toda a estrutura do multiverso. E por fim, ela deseja ter o poder para conseguir manter o Simon a salvo. E esse desejo faz com que ela acabe se fundindo com o próprio Golbe. Nessa sua nova versão que provavelmente tem ainda... Inclusive, essa parte aqui também, vale ressaltar que um de vocês espalhou fake news, hein? Espalharam fake news aí nos meus comentários no último vídeo. Comentaram sobre... Eu comentei sobre isso. Aí como resposta me falaram que a coroa, ela funcionaria
porém não funcionaria, por exemplo, quando o Golter botou a coroa na cabeça, eu falei, pô, se ele desejasse mudar o cometa, não funcionaria. Aí falaram que a coroa, ela pega e era uma armadilha. Eu não lembro quem comentou agora, se foi o outro maninho ou se foi o Ser Onipotente, que só esses dois comentaram naquele vídeo. Que... a coroa não funcionaria por causa que a coroa, ela pede o desejo mais intrínseco da pessoa, tá ligado? A essência. Tipo, o que a pessoa mais queria. Porém, aqui, ó, prova aqui, ó. A Curia, ela... Se bem que ela isso era um desejo íntimo dela, né? Verdade. Verdade. Aí entra o questionamento, mano. Entra o questionamento. Eu ainda acho que a coroa deseja que você quer no momento. É isso aí. Salvo. E esse desejo faz com que ela acabe se fundindo com o próprio golpe. Se não, ela só colocaria a coroa e o bagulho seria tipo, tá ligado? Só se realizaria automático. Essa sua nova versão, que provavelmente tem ainda a consciência da Beth ali controlando, ela volta para a sua dimensão original, se sacrificando para poder salvar quem ela mais amava. E claro, salvando toda a Terra de U e todo o planeta Terra. Quando ela se vai, a coroa acaba ficando e sendo usada pelo Gunter, o que poderia ser muito perigoso, afinal ele é o Overlord ali dentro. Mas o seu desejo acaba sendo se tornar o próprio Regelado. E aparentemente ele não se torna um ser do mal. Porém, pela consequência de ter derrotado o demônio de grama, o forno começa a se desintegrar rapidamente. O seu último desejo seria ver a casa na árvore novamente. Porém, a árvore foi completamente destruída e eles também não teriam esse tempo. Por fim, ele só pede para que o Finn plante ele naquele local, desaparecendo completamente, sobrando apenas uma pequena semente com o formato ali da espada Finn. O Finn então cumpre o seu desejo, o enterrando na onde era a casa na árvore, e rapidamente cresceria um pequeno salgueiro com a espada Finn fincada no seu topo. E para encerrar perfeitamente esse ciclo, eles refletem sobre como a música acabou salvando eles, e o buraco musical diz que havia terminado de compor uma música. E esta era nada mais e nada menos do que a música de encerramento do desenho. Louco! Na versão estendida, a gente vê que todos os nossos personagens continuaram vivendo, cada um com o seu rumo, mas principalmente os humanos, que depois de terem ouvido as histórias do Finn, decidem sair das ilhas. E depois de 1000 anos do desastre, os humanos estavam voltando para a Terra de U. E mais 1000 anos se passariam e muitas coisas aconteceriam. Como sabemos, temos muitas histórias do futuro de Hora de Aventura, porém ela ficará para um próximo vídeo. Isso porque muito provavelmente vamos ter novas informações canônicas desse futuro, que irão sair na nova série spin-off de Fiona e Cake. Sendo assim, eu prefiro esperar mais um pouco e trazer essa última parte do vídeo com mais informações possíveis. Então não deixe de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder a próxima parte. Beleza? Então, pega o viado, quebra, pega. Agora aquele grande beijo no seu coração de melão. E tchau! Falou, meu nobre. Vídeo bom. Bem, teve bastante coisa que eu não sabia, mano. Não sabia. Teve bastante coisa que eu não sabia. Mas ficou legal relembrar algumas coisas que eu já sabia também. Mas bem, eis aqui a parte do presente. Agora só não resta o futuro, que vai ser postado daqui a pouco no canal. Então fica aí ligado, meu nobre. Fica ligado. Mas bem, esse foi o React, meu nobre. Espero que tenha gostado. Deixa o like se tiver gostado e tudo mais, mano, pra ajudar no engajamento aqui. E falou. Até o próximo React. Fui.